Oi pessoal, a gente está aqui com a Ingrid Seabra, ex-aluna de publicidade da UF e aluna no momento de jornalismo também. A gente vai falar sobre a monografia dela, que ela apresentou, Publicidade Infantil, a saída para o mais novo dilema da propaganda, que ela fez com a orientação da professora Geisa Leite. Né? Ingrid, primeiro eu vou contar para você como é que surgiu a ideia do tema da monografia. Eu sempre gostei de publicidade ligada à criança, assim, e na época que eu fiz, em 2009, já estava começando a ter um debate maior sobre o tema. Em 2006, 3 anos antes, foi quando o CONAR, que é o Código, que é o Conselho de Regulamento, a área e tudo mais, tinha liberado uma sessão só para criança e adolescente, então tinha uma discussão crescente sobre o tema, e eu falei assim, eu acho que é um tema legal de se fazer, e é bom que ali os dois, publicidade e criança, são duas coisas que eu gosto. Sim. Você fala na sua monografia da publicidade infantil, que a TV chama atenção, você chama atenção para a TV, né, e também para a TV fechada. Você acredita que o meio publicitário prefere os canais segmentados? Eu acho que é uma forma mais fácil de atingir o público que ele quer. Por exemplo, se a gente está numa TV aberta, dependendo da faixa de horário, ele vai atingir criança, ou já vai pegar um pessoal mais adulto, idoso e tudo mais. Se ele anunciando uma TV fechada, ele sabe que, por exemplo, naquele canal a maior parte da audiência é de criança. Então é mais fácil para ele anunciar e chegar porque ele quer com mais facilidade, né? Entendi. Você também fala na posição de algumas entidades, né, associações, você mencionou aí o CONAR, sobre a publicidade infantil. Entre essas posições estaria a proibição, você cita isso no momento da sua monografia, a qualquer anúncio voltado para crianças, que há quem defenda isso, né, que não existia anúncio para criança. Você acha que isso é muito radical? Você como publicitário, como é que você vê isso? Eu acho que é radical. Tem um projeto de lei que está em tramitação ainda não foi aprovado nem nada, que é que já dá 10 anos rolando e tudo mais, que é o 5.921, de 2001. E o próprio pessoal que é contra a publicidade infantil, era esse que proibia toda a publicidade e tal, ele mesmo falou que é muito radical. E agora ele propôs um projeto substitutivo, ou seja, o próprio pessoal que é contra já admitiu que ele é muito radical. E eles estão fazendo uma proposta de repente, colocar em certos horários só, ainda está para sair esse substitutivo, mas assim, o pessoal mesmo já, né? Eu acho que é muito radical também. Então, gente, na monografia da Ingrid, ela falou, né, sobre o tema, fez toda uma contextualização, né, da publicidade infantil, e ela analisou 3 comerciais na época. Você fez em 2009 e segundo semestre, né? Primeiro semestre. Primeiro semestre de 2009. Ela analisou uma propaganda de papete do Homem-Aranha, né, que é aquela sandalinha, né, do Homem-Aranha. Para menino. Um comercial da Barbie, que foi decorrente do filme Barbie e o Castelo de Diamante, e um comercial sobre o serviço de quiz por celular, comercializado pelo canal do Nickelodeon, né, brasileiro, sobre a novela Isa TKM. Eu queria saber de você, por que foram escolhidas essas 3 propagandas e o que você observou nelas? Eu escolhi essas 3 propagandas porque eu achei um nível diferente de abordagem ao público infantil em cada uma delas. Por exemplo, a primeira que você falou, que é a da Papete do Homem-Aranha, foi a que eu classifiquei como a mais antiética, digamos. E a da Barbie seria mais próxima ao que se busca como ética para as crianças. E o ISATKM estaria no meio, assim. Aí eu busquei justamente para mostrar esses 3 níveis e ver que, tipo assim, olha, o exemplo de como não fazer, e olha só, como agora já tá sendo feita uma publicidade, que é por aí que se espera, que é você direcionar para os pais também, não é só direcionar para a criança. Então você mostrou tanto os pontos negativos quanto positivos. Exatamente. De cada um. Porque as 3 também tem, mesmo a Barbie, que é assim, mais próxima, mais politicamente correta. Mais politicamente correta, ela também tem seus pontos negativos ainda. Então, Ingrid, eu percebi quando eu estava lendo a sua monografia que você fez uma análise, né, muito boa, por sinal, bem detalhista, mas com poucas referências teóricas. Assim, eu vi que você usou muito artigo sobre esse assunto. Isso foi devido ao tema, que tem pouca publicação, né, até hoje, né, no Brasil,
Ou foi a metodologia que você escolheu mesmo, de não usar muito, que você contou bastante o seu ponto de vista, né, e expôs alguns artigos. Eu não vi muito livros na sua. Como é que foi isso? É porque na verdade não tem livros, praticamente. Assim, até a favor da publicidade infantil, não tem livros a respeito. O que tem são artigos do CONARD, associações ligadas à publicidade, mas livro mesmo não tem. Tem livro contra a publicidade infantil, mas brasileiro também não. Aí tem de duas estudiosas americanas, mas assim, brasileiro mesmo, tem um só que fala de regulamentação e mesmo assim foi até depois da minha monografia que apareceu. Assim, aí, o ruim é isso, por exemplo, como o tema é novo, a literatura também ainda não, a parte teórica ainda não alcançou, né? Porque eu tô falando isso com muita gente que certamente vai ver esse vídeo, ainda vai fazer monografia e ocorre isso, tanto publicidade, jornalismo, acho que em qualquer outro curso de um tema muito novo não ter muitos livros, muita teoria escrita sobre isso, né? Você consegue posicionamento pela internet e tal, mas assim, livro mesmo assim, por que não proibir a publicidade infantil? Não tem, assim, sabe? Entendi. Tem um momento também do seu trabalho, de conclusão, que você fala sobre o uso de historinhas, né, e personagens, está aqui entre vários brinquedos, né, que são personagens também, né, acho que esse aqui é um robô gigante. Sobre o uso de historinhas e personagens nas propagandas de produtos infantis, sobre a questão da identificação. Como é que é isso? Como é que a publicidade trabalha o personagem, assim, que a criança fica, pelo que eu entendi que eu li que você escreveu, a criança não se identifica com o brinquedo, né, em si, mas com o personagem, né? Um dos pontos, por exemplo, para você pegar a atenção da criança mesmo, ela não presta atenção no produto, ela presta atenção no que você está dizendo. Então, se você tiver um personagem, melhor ainda. Assim, personagem adulto nem tanto. Mas, por exemplo, um personagem animado, assim, digo, de computador mesmo. Ou então, por exemplo, você vai anunciar para uma criança de 6 anos. Não é legal você pegar uma criança de 6 anos, pegar uma criança de 8, porque a criança costuma se identificar com pessoas um pouco mais velhas, sabe? Então, eles sabem todas essas estratégias e utilizam para atrair mesmo a criança, né? Por isso que tem algumas propagandas até que, por exemplo, usam um personagem. O Jotalhão, da Turma da Mônica, que fez o Tomate, sabe? Eles pegam também coisas que já existem no imaginário infantil e trazem para produtos, né? Que também já talvez por uma questão meio como você mencionou de identificação, né? Que a criança identifica mais, não é um brinquedo qualquer, não é um dinossauro qualquer. Ela não quer às vezes, por exemplo, não é um não dinossauro robô qualquer, é o Homem de Ferro, né? Claro. E por exemplo, o que muita gente discute é que, por exemplo, vamos supor Cartoon Network ou SBT que passa no Ben 10, o desenho. A criança tá vendo, o programa do Ben 10, a intervalo entra o relógio do Ben 10 anunciando. Aí a criança não sabe diferenciar, porque até os 8 anos ela não sabe o que é propaganda e o que é programa. Então ela acha que tudo faz parte e que poxa, o relógio do Ben 10 porque estava no meio do programa do Ben 10, sabe? Também é um fator que o pessoal discute muito. Entendi. Outra parte também que eu achei bem legal que você mencionou, embora você tenha dado só uma pincelada, que tem as propagandas voltadas para as crianças, né? E tem as propagandas que não são voltadas para a criança, mas que acabam atingindo o público infantil por usar determinados elementos, por exemplo, com muitas cores ou animações, com os quais as crianças se identificam. E eu lembrei, na hora que eu li isso, não teve como não vir à mente, a campanha publicitária dos pôneis malditos, da Nissan, que teve uma polêmica toda, né, esse ano, porque muita gente, ou teve um grupo, né, que denunciou, parece a CONAR, porque devido à associação de pôneis, que seria uma figura que as crianças, né, têm muito assim na mente, no imaginário, com a palavra malditos. Como é que você viu isso? Como você soube disso, o que você pensou disso? Eu achei uma bobagem, assim, eu acho que é falta que se preocupar, porque tanta coisa pra gente melhorar, assim, em termos de publicidade mesmo, tanto publicidade assim, abusiva e tal, vai se preocupar com um pônei que fala maldito, sabe? Qualquer desenho infantil, você vai ligar, vai ter o vilão, ou às vezes até um mocinho mesmo reclamando e falando palavras. Desenho da Disney a gente encontra isso, sabe? Eu acho um absurdo, assim, tipo, falta o que fazer mesmo, assim, falta o que se preocupar. E por fim, Ingrid, eu queria saber se, assim, você fez uma análise muito bacana, né, dessa coisa da publicidade infantil, que até como você mencionou, não é muito abordado no nosso país, gera toda uma polêmica, mas não tem uma base teórica muito grande. Você levou alguma coisa dessa sua análise, esse seu exercício, né, dessa sua reflexão sobre o tema para a sua profissão, de alguma forma? Você acha que é possível levar isso para a profissão?
Eu acho que é possível sim, até porque já existe regulamentação a respeito. O que falta é botar essa regulamentação em prática. Por exemplo, o CONAR, ele fez um código, em 2006 ele incluiu essa parte para criança e adolescente, só que nem todo mundo faz do jeito que tá ali, sabe? E se tivesse, se o pessoal, todo mundo cumprisse daquela forma, eu acho que a publicidade hoje já estaria completamente diferente, sabe? A parte infantil, então, não ia ter realmente problemas, porque ele fala que não pode, por exemplo, não pode ter imperativo para criança, o ideal é você direcionar para os pais. Tem propaganda assim agora. A Danoninho, que está passando sobre ossos e tal, ela não fala em nenhum momento de criança, assim, para criança. Ela fala o tempo todo para a mãe. Ah, mãe, você que quer ver seu filho forte, saudável, sabe? É meio que o caminho que está sendo considerado politicamente correto. Eles dão conselho mais para os pais, assim. Exatamente. Porque as crianças não têm como aprender isso. A mãe pensa, a mãe precisa de um moço forte, sabe? A mãe que precisa saber das necessidades do filho e comprar o produto certo, né? Que corresponda às necessidades da criança e tudo mais. Entendi. Então tá, muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.